Olá, estudioso do pensamento de unificação. Vamos para mais uma aula facilitadora acerca do pensamento de unificação. Na verdade, nós já estamos fazendo o apêndice, né? Nós já encerramos o estudo dos 11 capítulos do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação e na aula anterior a gente já deu início aí ao estudo, à explanação, e a gente fez naquela aula aí uma explanação sobre o porquê desse tema, por que a gente tem esse apêndice, os temas que estão sendo abordados. E aí agora eu já vou compartilhar com você então a partir de qual livro a gente está trabalhando, né? Sempre como faço em todas as aulas, compartilhando aí para você se localizar. Está aí na sua tela, o livro é Novas Essências do Pensamento de Unificação e sempre faço em todas as aulas facilitadoras também a referência aonde você pode obter o livro. Se ainda não tem, então vai lá no www.unificacionista.com ou aí do lado, aí também na base da tela, tem o QR Code, né, do nosso site, você vai acessar bem fácil. Vai no menu, na parte de literatura, entre outros livros, com essa capa, clicando nela, você abre o livro. E aí, eu sempre menciono, né, a gente criou ali no site, disponibilizando uma ferramenta bem bacana que permite você manusear o livro no site. Mas a minha demanda sempre e sempre faço essa orientação, porque sendo de graça, faça o download e tenha ele para você e recorrer ao livro, se debruçar sobre ele a todo momento, né? Eu tenho feito, né? São várias aulas já disponíveis, em todas elas eu tenho feito essa referência. Depois se debruce sobre o livro, aprofunde. Eu tenho trazido aí nas aulas facilitadoras ideias principais de cada capítulo, de cada sessão, de cada tópico. Tenho elaborado aí alguns gráficos, alguns diagramas para também ajudar, criando ali, né, de acordo com o meu próprio entendimento, alguns exemplos, algumas ideias para ilustrar, né, esses conceitos, para tornar mais fácil. Então, por isso a gente resolveu definir essa série de aulas como aulas facilitadoras. E também, como está aí na sua tela, né, no alto da sua tela, o tema e o título, nós estamos trabalhando com o apêndice. Na aula anterior, nós tratamos ali sobre o primeiro item, eu dediquei uma aula inteira. Eu creio, né, na minha opinião, que foi insuficiente, né, pela extensão e profundidade do assunto, mas reiterei várias vezes, depois se debruce, né, porque o tema é bastante denso e demandaria mais aprofundamentos. Creio eu ali que cada um dos temas, né, a gente estudou 3 princípios na aula anterior, basicamente falamos ali sobre os princípios de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua, respectivamente as 3 dimensões sociais aí de economia, política e ética, né, as relações humanas em todos os escopos, mas na minha opinião, na minha singela opinião, uma aula realmente é insuficiente. Até aquela aula anterior aí ficou extensa, né, comparativamente com as demais que a gente definiu aí um tempinho padrão. Mas, enfim, né, a gente explorou na medida do possível e é lógico, né, como eu disse, são temas muito importantes que demandam um aprofundamento. Cada um deles, né, eu creio que talvez a melhor forma talvez tivesse sido fazer uma aula para cada um, né? Mas, enfim, né, a ideia foi só suscitar ou instigar reflexões e questionamentos para depois você também fazer as suas próprias reflexões, análises, conclusões e assim por diante. E agora, na aula de hoje, aí já seguindo para a próxima tela, nós vamos falar, como eu já tinha ilustrado e feito cena dos próximos capítulos na aula anterior, nós vamos falar sobre o pensamento dos 3 grandes sujeitos, um ponto, um princípio, uma ideia, na minha opinião, e a própria proposição do pensamento de unificação, pela sua relevância ao trazer isso nesse apêndice, mostra realmente que essa ideia do reverendo Dr. Sammy Moon é fundamental, somado a todos os demais aspectos aí que a gente já vem estudando, na concepção e principalmente na formulação de uma ideia para uma sociedade ideal do futuro e de forma bem pragmática, né? Então nós vamos estudar nessa aula de forma sucinta, vou trazer algumas partes, vou trazer todo o conteúdo, depois vá ao livro, né, tem mais textos, tem mais reflexões e também outros conteúdos, né? Se você já leu ou já ouviu demais discursos proferidos pelo reverendo Dr. Sammy Moon, no site unificacionista.com, por exemplo, a gente tem vasto material ali disponível. Em alguns momentos você vai encontrar ele de forma bem prática, com exemplificações, fazendo referência a esse princípio. Mas assim, como eu falei, uma aula facilitadora, eu vou trazer as ideias principais para ajudar você no que diz respeito a facilitar a sua compreensão e entendimento.
Vamos começar essa aula então? Então vamos lá. Material aí, né? Tá disponível, livro à mão, caderno e caneta à mão, porque eu vou trazendo ali os trechos do livro, que eu vou dando um destaque ali na cor, porque na minha compreensão ao estudar o conteúdo, tanto na tradução quanto na elaboração dessas aulinhas, eu tenho percebido que seriam ali as ideias mais importantes, né, que eu destaco ali para depois também aqui lembrar de discutir, de aprofundar, de fazer alguma exemplificação, né? Mas vamos lá, então, começando a aula de hoje. O pensamento, então, dos três grandes sujeitos é uma expressão cunhada pelo reverendo Dr. Sammy Amun. Os três grandes sujeitos se referem aos pais, ao mestre e ao líder. Em outras palavras, esses três grandes sujeitos significam os três grandes centros. Né? Nós enfatizamos, e aí só a título de revisão, estudando em todas as aulas anteriores, desde a do primeiro capítulo, lá falando sobre a imagem original, ontologia, e principalmente no terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, a gente enfatizou bastante a base de 4 posições. Ela está aqui até do meu lado, né? A gente vai usar mais detalhadamente na próxima aula, mas está aqui já à mão, só para te lembrar, né? Quando a gente manuseou e exemplificou. E a gente definiu essas posições, a principal ali nessa estrutura fundamental das relações humanas, do próprio funcionamento do ser humano, do próprio funcionamento de Deus, mas principalmente nas relações humanas, tem a posição ali de centro. E ali, a essa posição é que a gente está fazendo referência aí quando a gente fala sobre pais, mestre e líder, ok? Só uma revisãozinha, fechando parênteses. Os pais, que são o centro de uma família, o mestre, que é o centro de uma escola, e o líder, que é o centro de domínio. E aí você aplica esse conceito de líder para todos os escopos das relações humanas, né? Uma comunidade religiosa, um grêmio acadêmico, uma empresa, uma estrutura governamental, qualquer esfera que seja, municipal, estadual, nacional, enfim, né? Só algumas alusões aí. O centro, então, de domínio se refere ao centro de um grupo, né? Ele está falando ali, uma empresa, um país e assim por diante. Ou seja, uma pessoa central que é responsável pela administração ou liderança. Eu colocaria e ou, né? Porque pode ser as duas coisas. Ele está não só imbuído de uma posição hierárquica ali numa gestão, por exemplo, numa empresa, ele tem um cargo ali de gestão, de administração, mas também precisa ter essa aptidão para exercer a liderança. Então, só para corrigir ali, eu colocaria, né? Minha opinião, eu traduzi como está no livro, mas administração e ou liderança, porque a gente pode colocar, inclusive, as duas em conjunto, né? Essas duas atividades aí trabalhando em conjunto na mesma pessoa, né? Desta forma, chamamos os três grandes centros de pais, mestre e líder de os três grandes sujeitos. O pensamento dos três grandes sujeitos enfatiza que esses três grandes sujeitos devem praticar o amor verdadeiro de Deus. Isso é fundamental. Eu destaquei a cor, eu grifei o texto, está realçado aí, anota a dica da prova. Não precisa anotar, não, brincadeira. Mas é importante essa ênfase, por quê? De acordo com as proposições do reverendo Dr. Sammy Amun no que diz respeito a se estabelecer um modelo social ideal, né, a gente esboçar uma sociedade ideal, é fundamental a gente ter essas três posições bem definidas. Mas o que define isso? A gente já vê essas posições em funcionamento no mundo atual. Qual é, então, a diferença do que o reverendo Dr. Sammy Amun está propondo em relação ao que já existe aí? Basicamente é essa ênfase que eu coloquei ali, né, nesse último grifo ali, nesse último destaque de texto, é que esses três personagens, ou essas três posições, né, esses três sujeitos, a prática, né, no exercício da posição de centro, seja como pais, como mestre ou como líder, né, que esteja focado, centrado, embasado, alicerçado nesse modelo de amor verdadeiro que a gente vem falando e batendo e revisando, enfatizando, né? Amor verdadeiro, aquele impulso emocional em Deus que busca, através de amar, realizar a alegria ou a felicidade. Ou seja, de uma forma mais sucinta ali, a gente também usa a expressão de que o amor verdadeiro é um amor que vive para o benefício dos outros. Beleza? Feito a ênfase, destaque no texto, dica da prova, vamos seguir. Então vamos falar um pouquinho aí sucintamente, só a título de revisão, o que é, ou sobre, né? O que é a gente já falou. Vamos revisar então, a título só de lembrança, o amor verdadeiro de Deus. Então basicamente o amor de Deus, ele é absoluto, sendo que ele, Deus, é um ser também absoluto.
O termo absoluto aí, no sentido utilizado dentro do pensamento de unificação, ao longo de todas as explanações anteriormente feitas nas aulas facilitadoras no conteúdo do livro, ele tem um significado basicamente ali diferente de qualquer outro sentido que hoje é ostentado aí no mundo secular. O termo absoluto, como é utilizado aqui, conota qualidades de eterno, imutável, ilimitado e universal. Né? Tá aí o grifo, são palavras importantes, a gente não vai ficar aí agora reconceituando ou revisitando, porque a gente já vem, né, batendo nessas afirmações quando estudamos a imagem original, especificamente quando estudamos a natureza humana original, lá no 3º capítulo, e aí revisitamos, por exemplo, teoria da educação, quando falamos lá sobre a educação do caráter, o primeiro modelo, a primeira faceta, a primeira nuance ali da filosofia da unificação, a filosofia da educação na visão do pensamento de unificação, enfim, né? Então por isso a gente não vai se estender muito aqui para não ficar tão longa essa aula. Então Deus é eterno e onipresente, existindo todo o tempo e em qualquer lugar. Deste modo, o amor de Deus também demanda esse amor verdadeiro que nós, seres humanos, como seres de natureza humana, original, pretendida por Deus lá no seu plano, no seu projeto, né, nós também deveríamos manifestar esse tipo de amor, um amor absoluto, que tem essas qualidades de eterno, imutável, ilimitado e universal. Né? Esse é o amor absoluto, ou, como a gente define aí, o amor verdadeiro, o amor de Deus. O amor verdadeiro dos 3 grandes sujeitos. Agora vamos tentar colocar isso de uma forma um pouco mais prática, né? Funcional. Como vamos aplicar isso na estrutura da sociedade? Os 3 grandes sujeitos devem sempre praticar esse amor verdadeiro em suas vidas diárias, em suas vidas cotidianas. Este é o núcleo do pensamento dos 3 grandes sujeitos. Isso quer dizer, os pais devem expressar esse amor por seus filhos. Um mestre deve expressar esse amor por seus alunos, os seus estudantes. E um líder, em qualquer escopo da sociedade, em qualquer dimensão, em qualquer atividade humana, onde a gente tem essa estrutura de liderança, de administração, também tem que manifestar essa característica. Deve expressar esse amor por seus subordinados, por seus seguidores, pelos seus liderados. Então, como expressamos amor verdadeiro na prática, na nossa vida cotidiana? Essa é a grande questão, essa é a grande proposição desse princípio dos 3 grandes sujeitos que o reverendo Dr. Samir Moon faz aí nesse... né, nós estamos agora recorrendo a isso e colocando isso no estudo do pensamento de unificação. Né? Então, devemos praticar amor verdadeiro através da ação no papel de um sujeito. Eu grifei, eu realcei, por quê? Quando eu estava estudando isso e lendo todo o conteúdo do livro que eu não trouxe, mas me veio à memória uma aula que a gente estudou, eu até fui a ela, fui ao livro também, quando a gente estava estudando lá no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, quando a gente fala também do ser humano como um ser de posição. E ali a gente explica a estrutura, né, na dualidade ali das posições de sujeito e objeto, né, pegando aí os exemplos, né, pai, filhos, mestre e alunos ou estudantes, líderes e liderados ou subordinados, enfim. Existe um papel, uma atitude, uma regra de comportamento. Eu lembro até que nessa aula eu usei a seguinte expressão, um mindset de sujeito e um mindset de objeto, para que essas relações funcionem de forma adequada para o bom funcionamento das relações de todas as esferas, em todas as esferas do tecido social humano, porque funciona bem em Deus. A estrutura de sujeito-objeto e as dualidades elencadas nesse modelo de sujeito-objeto funcionam muito bem. Né? Então a gente falou bastante sobre isso. Então por isso eu realcei, né, a título de lembrar aqui e citar para você também depois. Pega o livro, vai lá nessa parte ali quando a gente estudou Teoria da Natureza Humana Original, no livro, o ser de posição. Ou então, né, para ajudar aí, que eu acho que ficou bem dinâmica e bem esclarecido e bem explicado na aula facilitadora sobre esse tema. Então procura no canal ali, né, Teoria da Natureza Humana Original, ser com posição. Beleza? Só para você entender, por isso que eu botei esse realce. Para que possamos praticar amor verdadeiro através dessa posição de pais, mestre e líder, a gente tem que entender com clareza qual é o papel de um sujeito. Né? Nós estamos falando dessas 3 posições que são centro. Então, o papel de pais é elevar os seus filhos. Tá claro isso, não chega a ser
chover no lugar comum, né? Estamos chovendo no molhado, né? Como a gente fala. É lugar comum, é conceito consensual. Aí, né? Eu já pensava assim, você pensava assim, e outras pessoas aí certamente pensam quando a gente fala dessa primeira posição subjetiva como pais. É lógico que isso a gente pratica de forma experimental num aspecto mais de treinamento dentro da família. Mas existem outras situações onde a gente vai projetar essa mesma postura de pais em relação a outras pessoas, né? Por exemplo, como mestre em relação aos alunos, em relação aos estudantes, em determinados momentos, esse mestre quase que substitui, não toma o lugar, claro que não, né? Não estou dizendo isso, não é isso que o reverendo Moon está falando. Ele substitui naquela situação porque ele tem que ter uma atitude, ele tem que ter uma postura, ele tem que ter uma mentalidade, ele tem que ter uma forma de olhar para os seus estudantes com amor, com respeito, preocupado com o desenvolvimento pleno, no sentido de elevar, como a gente acabou de mencionar, no papel de pais, elevando os filhos. O mestre também vai fazer isso por seus estudantes. Tal qual um líder também, numa companhia, numa comunidade religiosa, no exercício de um cargo público, na gestão de uma organização não governamental, enfim, né? Então, vários exemplos aí que a gente poderia usar para ilustrar isso, né? Só usei essa exemplificação para ficar um pouquinho mais claro. Então, o termo coreano para criar filhos é Yan-yuk, o que consiste de dois caracteres chineses, né? Yan e Yuk. Yan basicamente significa criar filhos dando a eles alimento, vestuário e abrigo, o aspecto mais, né, na base da pirâmide lá do Maslow, né, as necessidades mais imediatas e fundamentais para a vida, manutenção da vida, né, enquanto executam também tarefas de pais, ou seja, dar alimento, vestuário e abrigo. Os pais também amam seus filhos com um coração amoroso e vão agregar um outro aspecto nesse cuidar dos filhos, em elevar os filhos. E esse é o aspecto Yuk, que significa educar. Os pais ensinam para seus filhos leis familiares, ética, maneiras, moralidade, qualquer conhecimento necessário, com um coração profundo e caloroso. A gente está dando essa ênfase, e eu trouxe esse trecho do livro, porque, como eu mencionei, né, a gente vai usar em algumas situações, por exemplo, como mestre, né, na formação educacional dos alunos, dos estudantes, essa mesma postura de pais, né? E isso também pode se replicar e aplicar no exercício de uma liderança, seja qual for aí o escopo que a gente já exemplificou. Essa mentalidade, essa postura, essa atitude, né, esse mindset, vamos usar a mesma expressão que a gente usou lá anteriormente, como pais, né, o mindset de pais no exercício da liderança, no cuidado com os subordinados, com os seus liderados, seja em que estrutura de relações humanas seja, ok? Desta forma, então, os pais podem transmitir para os seus filhos o amor verdadeiro de Deus no processo de criá-los. Os pais não devem amar os seus filhos meramente para o propósito de receber algo de volta ou algo em troca, né, quando eles crescem. Em outras palavras, os pais não devem ter a ideia que podem fazer dinheiro ou alcançar poder através de seus filhos. E aplica isso também para os mestres, tá bom? Aplica isso também para os líderes, nos diferentes escopos que a gente relacionou aí. É uma regra. Quando a gente fala princípio dos três grandes sujeitos, quando o reverendo Dr. Samuel Moon lançou essa ideia, elas funcionam em conjunto, né? Não é nesse momento em casa eu sou pai, aí eu trabalho como educador lá na escola, então eu sou um professor e lá eu não vou ter nada, não tem nada a ver com a minha postura de pai, não. Ou então ainda além de tudo isso ainda eu faço parte de uma organização, ou eu sou um homem público, me candidatei a um cargo eletivo e exerço um cargo, né, de política, seja legislativo, seja executivo, e aí em cada momento, não. A dica que eu vou dar aqui é fundamental e espero que fique claro isso, porque nas outras telas que virão aí eu vou realçar isso. Mas isso se mistura, por isso são três grandes sujeitos que nós devemos carregar e ostentar em todas as nossas atividades. Em casa, a gente vai ser pai, a gente vai ser líder, a gente também vai ser mestre. Né? Lá na escola, como professor, por exemplo, eu também sou mestre, mas eu também posso olhar para eles como meus filhos, né? E cuidar deles da mesma forma, com o mesmo capricho, carinho, dedicação que eu faço pelos meus filhos, né? E posso ser líder também, eu posso também dar um bom exemplo, dar uma boa referência na escola. E aí se aplica também na esfera da liderança. Você é um administrador e aí lá você pode também manifestar essa mentalidade de pai e também o mesmo mindset
de mestre, de professor. Beleza? Né? É um parênteses só para ajudar a ilustrar, para você não entender que são coisas separadas, tá? São três grandes sujeitos, são importantíssimos, tem características muito peculiares de cada uma delas, mas que podem se juntar, podem se somar no bom exercício das funções que você exerça como centro dentro daquela relação. Beleza? Fechando aí o parênteses, dando sequência então. Então, desejando de todo o coração que seus filhos se tornem bons, pessoas honradas, os pais devem educá-los com um coração caloroso. Este é o papel dos pais. Mas também pode ser, com a mesma postura, um mestre. Também pode ter essa mesma postura, um líder. A expressão de amor quando criar seus filhos é a prática do amor verdadeiro como pais. Beleza? O papel de um mestre é ensinar seus estudantes através da educação de conhecimento, educação técnica, educação artística, educação física e assim por diante. O mestre deve ensinar os seus estudantes de forma bondosa e sincera. Olha aí, né? Estamos voltando ali, trazendo alguns ingredientes que a gente acabou de falar aí do aspecto pais, né? O sujeito pai. Pais, entenda, né? Pai e mãe, né? Esta é a prática do amor verdadeiro no papel de um mestre. Ensinar somente para o propósito de salários é simplesmente vender e comprar conhecimento. E a gente criticou bastante isso, estudando lá teoria da educação, né? Quando a gente fala das filosofias tradicionais da educação, né? E a forma como as escolas muitas vezes estão organizadas. Por isso, né, tal qual a gente falou sobre pais que vão cuidar dos filhos esperando algum benefício no futuro, né? A gente está replicando ou aplicando essa mesma ideia agora numa esfera, num escopo de relacionamento diferente, aí, que é mestres e estudantes. O ensino deve objetivar o cultivo da personalidade de estudantes para que eles sejam capacitados a servir a sociedade, uma vez que eles tenham amadurecido. A fim de fazer isso, o mestre deve, primeiro de tudo, ter uma personalidade nobre e um espírito de servir os outros. Não basta, parênteses aqui, já abri, né? Não basta currículo, não basta anos de escola, não basta diplomas na parede, mas a qualidade, a índole, a formação individual como ser humano. Porque lembra, uma das proposições que a gente falou lá em teoria da educação, primeiro e fundamental, é a educação do caráter. Eu preciso educar o caráter. Quem faz isso? O mestre. Começa em casa, o primeiro mestre, os pais, os primeiros mestres, os pais, mas ele deve ter continuidade nas demais esferas, como, por exemplo, na escola, através dos mestres. Então, esse mestre precisa ter uma personalidade nobre, um espírito de servir os outros, não apenas salário, não apenas, né, uma troca onde eu vendo conhecimento e recebo salário. Né? Quando o salário não está bom, quando atrasa o salário, aí eu faço o corpo mole, entendeu? Enfim, faz as suas reflexões aí. Assim, o amor verdadeiro de um mestre é praticar o amor no papel de um mestre. E, finalmente, vamos falar um pouco aí sobre o amor verdadeiro de um líder, como expresso através do papel de ser um líder. Qual é o papel adequado de um líder? O papel do presidente de um país é governar bem o povo e potencializá-lo a viver bem. O papel de um governador de uma província, de um estado, é governar harmoniosamente essa província, esse estado. E o papel de um administrador dentro de uma estrutura empresarial é oferecer bem-estar aos funcionários. Então percebe que a gente está ampliando essa discussão do amor verdadeiro que a gente pratica e exerce, pratica e aperfeiçoa dentro do escopo da família, amplia isso na educação, né, na escola, e aí nos demais níveis das relações humanas, no tecido social, em todas as esferas que você esteja inserido, isso também precisa ser praticado. Né? É claro que em todas elas também tem o mindset, a mentalidade, a postura, o papel, a posição do objeto. Então os filhos, né, os estudantes, os subordinados no escopo de uma liderança aí, qualquer que seja, também tem o seu papel, a gente falou, por isso eu mencionei. Estuda lá. Né? Teoria da natureza humana original, ser de posição, tá bom? Falei várias vezes para você não esquecer, volta lá depois. Então, a administração e manutenção de propriedades, instalações, devem ser conduzidas com um coração sincero. Esse é o espírito de administração, como um exercício de domínio amoroso sobre todas as coisas. Né? E usa isso também, a gente falou
na aula anterior, quando estudamos, por exemplo, ali, né, falando dos 3 princípios lá de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua, quando falamos de prosperidade, o aspecto político, lembra que a gente falou ali que a democracia funcionaria mais como uma aclamação por causa das capacidades, as aptidões, as habilidades das pessoas, né, os valores, como a gente mencionou ali do mestre, né, o espírito, a personalidade nobre e o espírito de servir os outros. Então, essas mesmas características também precisam, né? Por isso que a gente fala, estamos analisando separado, mas tudo isso no funcionamento meio que se mistura, né? Quando a gente fala lá de eleger no sistema democrático lideranças, a gente vai ter que perceber que esses líderes vão ter que ser 3 grandes sujeitos, ter essas características desses 3 grandes sujeitos, pais, mestre e líder. Percebe como tudo fecha? Mas enfim, só um parênteses, né? Então, poluição, que se tornou atualmente um problema sério, é o resultado inevitável que surge da perda desse espírito de domínio ou do espírito de administração com amor verdadeiro, para o benefício dos outros. O espírito de domínio com amor é a prática do amor verdadeiro de um líder. Em resumo, a ideia é que os 3 grandes sujeitos devem praticar o amor de Deus através de seus respectivos papéis é o pensamento, é a essência, o ponto central, a ideia básica desse pensamento dos 3 grandes sujeitos é isso, é que eles precisam praticar o amor verdadeiro de Deus. Né? A gente falou várias vezes sobre isso, teoria da natureza humana original, teoria da educação, enfim, né? Não vamos ficar, estou só revisitando para depois dúvidas, volta lá e assiste de novo as aulinhas, tá bom? 3 subjetividades com um único centro. Então nós falamos de 3 sujeitos que você pode manifestar como pessoa na sua vida cotidiana. Essas 3 subjetividades com um único centro se refere à ideia que uma figura central serve nos papéis e pratica de forma simultânea, né, esses tipos de amores ou variações ou nuances de amor dos 3 grandes sujeitos, ou seja, pai, mestre e líder. Em outras palavras, embora o pai, mestre e o líder sejam papéis diferentes por causa do escopo das relações, não obstante, o pai deve ser ao mesmo tempo um mestre e um líder. Tal qual um mestre também precisa ser um pai e um líder. Tal qual um líder também precisa ser um pai e um mestre. Já falei isso anteriormente. Em outras palavras, o pai pratica amor verdadeiro através dos papéis dos 3 sujeitos, enquanto o pai está cumprindo primariamente seu papel como pai de amar os seus próprios filhos com um coração caloroso, ele também ostenta os papéis de mestre e líder, tal qual os mestres também vão poder, dever, ter, manifestar o coração de pais e líder, e o líder também, né? De forma semelhante, né? Então, por isso que eu falei, tudo meio que junto e misturado, né? Assim, é a afirmação do pensamento dos 3 grandes sujeitos que um sujeito ou um centro simultaneamente desempenha o papel dos 3 sujeitos. Eu falei isso lá, e o texto está aí enfatizando, que está lá no livro, né? Eu trouxe esse trechinho para ver que o que eu mencionei está embasado, né? Está no conteúdo. Em outras palavras, o pensamento dos 3 grandes sujeitos é o pensamento referente à prática dessas 3 subjetividades, de um pai, de um mestre e de um líder. Sendo que o amor do pai para os filhos, o amor de um mestre pelos estudantes e o amor de um líder pelos seus subordinados são amores, nuances do amor, orientados de forma descendente, porque você está na posição central, na posição subjetiva. Então, o pensamento dos 3 grandes sujeitos reivindica que um único sujeito deve praticar essas 3 facetas, essas 3 cores, essas 3 nuances de amores descendentes, pais, mestre e líder, né? Através desses papéis aí dos 3 sujeitos. Então vamos falar rapidinho aqui para não me estender, né? A propagação do amor nessa estrutura dos 3 grandes sujeitos. Como mencionado, então, os amores de 3 grandes sujeitos são amores descendentes. Amor do pai em relação aos filhos, amor do mestre em relação aos estudantes e amor de um líder em relação aos seus seguidores, aos seus subordinados. O amor descendente, ele é primário, né? Se você colocar, porque vai ter, né, o retorno, por exemplo, né? Abrir um parênteses ali no meio da frase, depois eu termino. Mas os pais amam os filhos e os filhos reciprocam esse amor, né? Eles vão retornar também esse amor numa nuance diferente, um amor filial, né? Assim também são os estudantes em relação aos mestres, assim também são os subordinados em relação aos seus líderes.
Beleza? Então é só para você ver que esse amor ele é bidirecional, ele vai do pai para os filhos, dos pais para os filhos, mas também volta, né? Só que no aspecto descendente, ele é startado, ele começa nessa direção, dos pais para os filhos. E aí desencadeia uma reação, por isso que a gente vai dizer que o ascendente, ele é secundário, né? Já estou dando cena da próxima tela, porque o que está dito ali, o descendente é primário, obviamente o ascendente é secundário, ele é reativo, ele vai reagir ao impulso recebido, né? E aí funciona em todos os escopos. Fechando aí o parênteses, seguindo ali, e os amores ascendentes e horizontal são amores induzidos por esse amor descendente, por isso a gente poderia classificar como secundário. Não significa menos importante, não, esquece isso de melhor, pior, superior, inferior no sentido pejorativo, não. Primário por quê? Porque os pais, né, estão na posição subjetiva e os filhos na posição objetiva. Funciona assim, né? E é assim que funciona na escola, é assim que funciona em qualquer instituição, em qualquer organização social que demande administração e liderança e, por conseguinte, tenha no modelo também subordinados. Show? Então, sendo que existe um efeito indutivo e um relacionamento recíproco no amor, há certos casos onde o amor ascendente do subordinado é dado primeiro e esse é seguido pelo amor descendente induzido do superior. Pode acontecer no caminho inverso? O primário ser do ascendente e o secundário ser do descendente? Pode. Quando os filhos demonstram piedade filial para os seus pais, os estudantes respeitam seu mestre, subordinados são leais com seus líderes, o amor dos pais, o amor de um mestre e o amor de um líder podem também ser secundários ou induzidos, serem reativos. Entretanto, em princípio, em regras gerais, o amor descendente é primário e os amores ascendente e horizontal podem ser induzidos em 100%. Beleza? Sempre que ele for primário no descendente, o amor ascendente aí que é induzido, ele vai ser sempre 100%. Ao passo que quando o amor ascendente ele é inicial, ele é anterior, né, não há nenhuma garantia, não é certo, não dá para a gente bater o martelo e dizer com 100% de garantia que o amor descendente será induzido. Ok? Regrinha. Não vou me estender nessa discussão. A mesma coisa pode ser dita sobre o amor horizontal. Então, o ponto de início do amor verdadeiro é o amor descendente, que é o que funciona bem e 100% ele vai ter esse dar e receber, né? A ação e a reação, né? O start, o movimento primário, e a indução de um movimento secundário de reação. Beleza? Então, o amor descendente, sendo que a origem do amor verdadeiro está em Deus e todas as coisas vêm de forma descendente a partir de Deus em primeiro lugar. Porque funciona assim, em Deus em relação a todos os seres existentes. Ele é primeiro descendente e a reação, né, induzida em 100% teria que ser isso, né? A origem dos três grandes sujeitos é Deus. Então, qual a origem desses três grandes sujeitos no pensamento do reverendo Dr. Sammy Amun, desses três grandes sujeitos? Obviamente, como a gente estudou, está lá no primeiro capítulo, a imagem original, Deus. A origem de todos os sujeitos é Deus. Os sujeitos mais representativos entre todos os sujeitos são esses três que o reverendo Dr. Sammy Amun elenca, que estão lá em Deus, que é Pai, Mestre e Líder. Deus é primeiro de tudo Pai da humanidade, Deus criou os seres humanos como seus filhos e filhas, assim Deus é o Pai da humanidade e, ao mesmo tempo, o sujeito de amor verdadeiro. Deus criou o universo com Logos, como está escrito lá no Evangelho, a gente estudou isso, citei lá no capítulo 1, quando a gente falou sobre imagem original, especificamente na aula sobre Logos. Né, falando ali do capítulo 1 de João, Logos é a verdade e a palavra de Deus. Portanto, Deus é o sujeito da verdade, o sujeito da verdade é basicamente, então, o mestre, né? E Deus também é o mestre da verdade. Além disso, Deus é o mestre, sendo que o criador e o mestre de domínio. Por que a sociedade atual está em confusão? É porque a gente não pratica o amor dos três grandes sujeitos na relação de liderança ou de posição central ou de personagem central nessas relações, na família os pais, na escola os mestres e nas demais esferas o líder ou o administrador. Né? E isso significa que nós não observamos a etiqueta, a norma, o regulamento, a regra básica do céu. Se desobedecemos a lei natural, sofreremos fisicamente, né? E as consequências
vão ser manifestos no nosso corpo, né? Se você não se alimenta adequadamente, se você, enfim, né? São regras da natureza que, se você violar, as consequências são quase que imediatas, né? Portanto, conduzimos nossas vidas observando aquilo que está prescrito na lei natural. De forma semelhante, devemos conduzir nossas vidas de acordo com a forma do céu. Essa regra, esse conjunto de leis, normas e princípios que regulam, né, que a gente vem elencando, estudando isso, falando sobre isso na teoria da natureza humana original, falando sobre isso, teoria da educação, enfim, né? Sendo que o pensamento dos três grandes sujeitos está de acordo com essa forma do céu, a qual está baseada em Deus, não podemos evitar observá-la. Se a observamos, a paz pode ser realizada, e se não observamos, a confusão prevalecerá. Tudo isso para dizer que as consequências estão aí. A gente está dizendo que o mundo, a sociedade, as relações humanas estão nesse contexto de confusão, basicamente pela desobservância, né? Nós não observamos. A não observância dessa forma do céu, desses regulamentos norteadores do bom funcionamento das relações, né? E esse princípio dos três grandes sujeitos é um plus a mais, né? Brinquei falando sobre isso na aula anterior, que o reverendo Dr. Samyamun fala bastante e que está aí agregado ao conteúdo do Pensamento e Unificação também, para nos ajudar a esboçar esse modelo de uma sociedade ideal do futuro. Então, se observamos, a paz pode ser realizada, não observamos, a confusão prevalecerá. Essa é a mesma razão pela qual todas as religiões tradicionais têm enfatizado o amor. O pensamento dos três grandes sujeitos, o princípio da existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua, e o princípio do ideal familiar, que a gente vai falar na próxima aula. O princípio da existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua é o conceito que descreve as características, como falamos na aula anterior, do sistema econômico, político e ético da sociedade futura ideal. Isto é, a sociedade futura será um sistema econômico e político que é administrado sob o princípio da justiça mútua ou a ética conjunta, como estudamos na aula anterior. Beleza? Tá lembrado? Está lá disponível, qualquer coisa volta lá. O conteúdo, olha o destaque do texto, dica da prova, né? Enfatizei ali, né? Tem a ênfase no texto para você observar. É uma ideia que, na minha opinião, é essencial você entender. O conteúdo do princípio da justiça mútua é a prática do pensamento dos três grandes sujeitos, e a essência do pensamento dos três grandes sujeitos é o princípio da família ideal. Aí eu já vou abrir um parênteses. Por quê? Se você lembrar, na aula anterior, não sei se você observou, mas se não observou, eu vou dar a dica. Quando falamos ali sobre princípios de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua, a distribuição dos tempos, né, para cada um dos temas ali na aula ficou bastante desproporcional, se você observar, porque quando a gente foi falar, por fim, sobre justiça mútua, a gente falou muito sucintamente e eu só levantei bolas ou instiguei reflexões que a gente está falando agora. Então, quando a gente fala sobre ética, ou essa ética conjunta, proposta pelo princípio de justiça mútua, né, que o reverendo Dr. Samyamun traz, basicamente o ingrediente essencial ali, o ponto fundamental que eu deixei para falar nessa aula, é isso que a gente está estudando. O princípio dos três grandes sujeitos, um pai, um mestre e um líder, que atuam, que praticam amor verdadeiro, vivendo para o benefício dos outros, para o desenvolvimento, crescimento pleno daqueles que estão sob seus cuidados. Se pais, filhos, se mestre, estudantes, se líder, subordinados ou liderados. Beleza? Então, para fechar, por isso que eu grifei e fiz questão de enfatizar, porque essa aula completa o finalzinho que a gente falou sucinto na aula anterior ali sobre justiça mútua. Beleza? Fechando aí esse parênteses. Em suma, a sociedade futura será um sistema econômico e político que é administrado sob o princípio da justiça mútua de forma concreta. Ela será administrada, então, nessa justiça mútua, colocaríamos entre parênteses o quê? Princípio dos três grandes sujeitos, né? E esse princípio da família ideal, que a gente vai falar na próxima aula. Já estou fazendo, né, levantando bolinhas aí para a gente cortar na aula seguinte, aí é o tema da nossa próxima aula.
Então, basicamente é isso que ele falou ali, né? Ela será administrada pelo pensamento dos três grandes sujeitos, cuja essência é o princípio da família ideal. Então, o estabelecimento de uma nova perspectiva de valor, a título de complementação, porque a gente também já discutiu isso quando falamos lá em axiologia, lá, né? Quando falamos no quarto capítulo, axiologia ou a teoria de valor sobre a perspectiva, perspectiva do pensamento de unificação. Finalmente, vamos pensar sobre como uma nova perspectiva de valor pode ser firmemente estabelecida na base do pensamento dos três grandes sujeitos. Quando, a partir do aspecto ético, vemos as ações as quais são a expressão do amor verdadeiro, viver para o benefício dos outros, desses três grandes sujeitos, pais, mestre e líder, e o consequente amor dos parceiros objetos que é induzido, filhos, estudantes, subordinados ou liderados, o amor descendente desses parceiros sujeito e os amores ascendentes e horizontal dos parceiros objeto, as aceitamos como realmente boas ações. Então, esse conjunto dessas relações desencadeadas, quando temos sujeitos, esses três grandes sujeitos, praticando esse modelo de ética, que é viver para o benefício dos outros, o amor verdadeiro, cuidando de forma primária, dando esse tipo de amor para os seus filhos, estudantes e subordinados ou liderados, e o retorno consequente induzido disso, né, retornando nas relações humanas dos pais para, dos filhos para os pais, dos estudantes para os mestres, dos subordinados para os liderados, nós estamos observando ações boas que vão permitir se criar uma sociedade ideal. Beleza? Nós estamos basicamente complementando aquilo que a gente estudou também lá no quarto capítulo sobre axiologia. Quando essas mesmas ações são vistas a partir do aspecto intelectual e educacional, né, usando a parte do intelecto, as aceitamos como realmente genuínas, ou aqui eu poderia colocar verdadeiras. E quando vistas a partir do aspecto artístico, ou usando a faculdade da emoção, a gente pode experimentar essas ações como realmente belas. Então percebe que aqui, de forma muito sucinta, nós trouxemos 3 capítulos que a gente estudou. Teoria da educação, falando sobre intelecto, verdade, né? A faculdade do intelecto e o valor da verdade. A ética, né? A teoria da ética, quando falamos ali sobre a faculdade volitiva, a faculdade da vontade, buscando realizar o valor do bem. E também quando estudamos em teoria da arte, quando enfatizamos bastante ali a faculdade da emoção no desenvolvimento do valor do belo. Então falamos isso agora, né? São ações boas, verdadeiras e belas. Beleza? Fechando aí, né? A gente começa a somar tudo aquilo que a gente foi estudando meio que de forma departamentalizada, individualizada, mas que na prática funciona, né, em conjunto, né? A gente precisa desenvolver esse tipo de natureza humana original. Então, verdade, bem e beleza não estão separados na ação de uma pessoa. Uma ação de amor verdadeiro, ela é aceita como verdade ou verdadeira, boa e também bela, de acordo, de acordo com o aspecto mental com o qual a gente a percebe. Todos os valores tradicionais serão revitalizados e animados quando abraçam esta nova perspectiva do pensamento dos três grandes sujeitos. Então percebe que aqui o pensamento dos três grandes sujeitos é o coroamento, a gente poderia brincar dizendo, é a cereja do bolo de tudo aquilo que a gente veio falando. Falamos em axiologia, falamos em educação, falamos em ética, falamos na teoria da arte, enfim, é agora, né, falando aí quando discutimos, por exemplo, na aula anterior, existência mútua, economia, prosperidade mútua, política, justiça mútua, ética, o que vai dar realmente a ênfase e a construção dessa estrutura ética à luz do que propõe o reverendo Dr. Samiamun no pensamento de unificação, é esse princípio dos três grandes sujeitos. Beleza? De forma sucinta, espero ter contribuído ou pelo menos ajudado a facilitar a sua compreensão, mas depois, por favor, se debruce sobre esse tema no livro, tá bom? E aí, já fazendo cena para o próximo capítulo, né, a próxima aula, nós vamos tratar desse item 3, então, na próxima aula. Já fazendo o nosso compromisso aqui, nós vamos falar na próxima aula sobre o significado das três grandes realidades de coração e as três grandes realezas. Nós vamos usar esse modelinho que está aqui atrás, né, a base de 4 posições,
para a gente rememorar algumas coisas e complementar à luz disso que a gente trouxe agora, falando sobre existência mútua, prosperidade mútua, justiça mútua e esses 3 grandes sujeitos, pais, mestre e líder. Mas isso é para a próxima aula, então é isso. Agradeço aí a sua atenção, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa aí na base do vídeo aí um joinha, dá uma curtida e aí nos vemos na próxima aula, tá bom? Então nos vemos lá. Até lá então, obrigado, tchau, tchau.